pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e sejam bem-vindos para mais uma aula aqui dos sextos anos. A gente começou essa semana falando um pouquinho sobre triângulos, vimos algumas aplicações. Hoje a gente vai fazer uma revisão e fazer uma experiência, tentar fazer uma experiência aqui bem rapidinho, tá? Então, aqui a gente vai ter inicialmente, né, só nosso bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Hoje a gente vai falar mais uma vez do app, então vocês assistiram há pouco um vídeo que remetia a essa nova etapa que a gente está vivendo no projeto do Educa, né? E daí a gente vai estar agora colocando para vocês na tela 2 QR Codes. Agora vai entrar o do Android, que você, se tiver esse sistema operacional, você vai conseguir fazer a leitura, né, com a câmera do seu celular. E você consegue ir para a lojinha, né, desse aplicativo aí, fazer o download e começar a mexer, fazendo os testes, tá bom? Agora vai aparecer um outro QR Code, que é para quem usa o sistema iOS. Aponta aí a câmera do seu celular para você ser direcionado para a lojinha, para você fazer o download também. E aí você conseguir mexer um pouquinho, né, no aplicativo para a gente começar essa nova etapa, essa comunicação aqui. Eu vou apresentar o professor Tiago, que vai estar me ajudando, né, gente? A gente está fazendo esse formato de aula diferente agora. E aí eu preciso de um parceiro aqui para me ajudar, né? Que bom que eu tenho o professor Tiago aqui. Seja bem-vindo, professor Tiago. Olá, pessoal, tudo bem? Então, como a professora Briane falou, a partir de agora a gente vai tentar melhorar cada vez mais essa interação das nossas aulas para você participar durante as aulas, tá certo? E eu vou estar aqui sempre com a professora Briane fazendo essa interação com vocês e repassando para ela o que é que vocês estão escrevendo aqui no chat, quais são as suas dúvidas naquele momento, se você quer fazer alguma consideração. Você também, colega professor, professora, também utiliza lá o aplicativo, escreve para a gente, tá certo? No momento, você também pode entrar em contato conosco pelo nosso canal no YouTube, tá certo? Vai lá no canal do Educa Recife, tem lá as playlists, tá bom? Dá uma olhada nas aulas, tá bom? E é por lá que, nesse momento, a gente está fazendo as interações, tá certo? Por exemplo, na aula de ontem da professora Briane, que já está no nosso canal no YouTube, tivemos 2 interações aqui, Briane. Foi Lauro Carvalho, da Escola Vila Sésamo, do R5 Ibura, e Calearte também, que é da escola Carla Patrícia, tá certo? Eles disseram que gostaram bastante da aula e é importante vocês fazerem esse tipo de interação conosco. Se você está com alguma dúvida numa explicação, também escreve para a gente, tá certo? E hoje a professora Briane vai voltar, né, vai complementar o que a gente fez na aula anterior. Presta bastante atenção porque os conceitos de hoje fazem com que você consiga construir, colocar na prática algumas situações que nós vimos ontem de maneira mais teórica, tá certo? Vai lá, Briane. Bom, gente, quem me acompanha, perdão, com a tradução para a Língua Brasileira de Sinais é a Jéssica. Está voltando aqui com a gente, né? Estou bem feliz para me ajudar um pouquinho a transmitir esse conhecimento para vocês, tá certo? Como o Tiago bem falou, né? Já está disponível lá no YouTube. Então, a gente tem esse formato de aula digital que você assiste na TV, mas depois fica lá salvo e você consegue rever essa aula, né? Então, eu trouxe para vocês o formato do canal, né? Já está diminuindo cada vez mais os avisos, a gente está se acostumando com a maneira do funcionamento do programa, né? E aí a gente tem a playlist que você pode buscar, inclusive a aula de ontem, para revisar esse conteúdo. E daí ele aparece nesse formatinho aí, ó. A gente vai ter no cantinho aí a data e a disciplina, né, para você se guiar, para você se organizar nessa busca, tá certo? Tiago colocou bem os comentários, né? Já teve aí no início da nossa aula a interação da aula de ontem, então a galera está sendo bem rápida para fazer os comentários. Se tiver dúvida, deixa lá. E é interessante até deixar 1 minuto, né, em que você não teve aquela compreensão, porque aí a gente tenta retomar a partir dali, tá certo? Então, gente, aqui a gente tem a Unirec, você pode digitar lá no Google e achar essa plataforma. Dentro do aplicativo também vai ter um direcionamento para ela, onde você vai conseguir baixar, né, acessar o material de estudo, que a gente está se embasando para desenvolver os conteúdos dessa semana, tá? Então, a gente está na semana 26, dentro desse arquivo vai ter todas as disciplinas e o conteúdo que a gente está vendo na aula de matemática dessa semana também, tá? Vamos dar uma revisada rápida.
Na aula passada, a gente viu alguns conceitos, né? Esse vocês já sabiam, o que é triângulo, né? Um polígono que possui 3 lados, e a gente já se acostuma a definir isso bem rapidinho, desde o comecinho. É uma forma que a gente conhece, mas aí Tiago me mostrou a palavra nova ontem, prototípica. A gente tirou a visão que a gente tem do triângulo aparecer sempre na mesma posição, né? Então, o reconhecimento da forma em outras posições é interessante, porque a partir do momento que a gente começa a classificar essa forma, eu vou buscar as características dela e não a posição que ela vai aparecer, tá? A gente vai ter aqui os elementos do triângulo, então a gente sinalizou quantos vértices, né, quantos lados e quantos ângulos internos, que é o nosso momento aqui, o objeto de estudo, né? E aí a gente viu que todos eles são 3. Se tem 3 lados, vai ter 3 vértices e vai ter 3 ângulos internos. Bem intuitivo, né? A gente viu na aula de ontem bem esmiuçado e aqui eu trouxe um resuminho dos principais elementos que a gente possui, tá certo? A condição de existência, então, até deixei destacado aqui, nem vou mexer muito hoje, coloquei aqui também a imagem dos palitinhos que a gente utilizou ontem para verificar quais são, né, as relações entre as medidas do triângulo, que a gente tenha esse triângulo aparecendo, existindo, né? Não é porque eu tenho 3 quaisquer tamanhos que eu vou conseguir juntar as pontinhas desses tamanhos e formar um triângulo, né? E aí a condição de existência diz que para todos os lados a gente vai ter que esse valor tem que ser menor que a soma dos outros 2. Ontem a gente viu esses 2 exemplos, onde a gente tem no primeiro 2, 3 e 6, testamos essa ideia para ver se todos os lados seriam menores que a soma dos outros e a gente viu que não funcionava muito bem no último, né? O 6 ali foi descartado porque ele é maior que 5, então a gente não vai poder formar triângulo com isso não. Já no caso do outro triângulo ali, né, 3, 4 e 5, dei 3 medidas e a gente viu que para os 3 lados funciona aquela condição ali. Todos os lados são menores que a soma dos outros 2. Então a gente consegue sim formar um triângulo, beleza? Basicamente, a gente viu essa relação entre esses lados e se dá ou não para formar um triângulo. A gente também estudou a rigidez, né, gente? A gente viu essa característica. O que é ser um polígono rígido, né? E aí a gente comparou, ainda trouxe aqui, inclusive hoje eu vou mostrar ali o que está na figura, ó, que a gente falou sobre triângulos e quadrados, né? E daí, ó, deixa eu mostrar aqui. Billy vai me ajudar aqui com vocês, tirar essas folhinhas. Pronto. Então, aqui a gente viu que o triângulo ele é rígido, né? Porque a gente não consegue mudar, ó, a posição, né? Não consegue tirar essa forma. A única forma, eu posso rodar, eu posso colocar em outras posições, mas a forma é a mesma, né? Não existe outra maneira de eu dispor esses 3 lados aqui. Mas no caso do quadrado, ó, a gente viu que existe essa possibilidade, né? Não é uma coisa que fica firme. Aqui os vértices, eles podem ser modificados, né, as suas posições, e a gente forma outras coisas, um quadrilátero também, mas não um quadrado, né, que seria nesse formato aqui, tá certo? Só que a gente observou que isso daqui, essa característica de ser rígido, ele traz algumas aplicações. E as aplicações dessa característica é a ideia de sustentação. E aí, ó, ontem eu até tinha trazido, mas como a gente ia fazer a revisão hoje, achei interessante até ter esquecido, porque aí eu trago hoje essa ideia, ver como é que a gente pode deixar um quadrado rígido, né? A gente coloca aqui mais 2... Eu coloquei 2 taxinhas, mas aí eu estou formando aqui um triângulo, eu estou fazendo uma trava, né? E aí a gente não consegue mais mexer esse quadrado, mas não é por causa da propriedade do quadrado. É porque aqui a gente formou um triângulo e travou. E muitas vezes a gente vai achar essa configuração aqui de trava, ó. Né? Porque aí a gente de fato fez 2 triângulos completos através da diagonal aqui, ó. E a gente não consegue mexer. Então, a possibilidade da gente utilizar essa rigidez para poder aplicar no nosso dia a dia e, através dela, utilizar essa noção de sustentar, de dar firmeza às coisas, ela vai ser utilizada pelos triângulos, logicamente, e pelo que eu posso tornar triangular, tipo o quadrado aqui, que eu coloquei ali uma outra vigazinha, né, um outro palitinho, e a gente conseguiu deixar rígido por causa do triângulo, tá?
Então, aí eu trouxe para a gente fazer uma experiência, estou só lembrando, porque a experiência vai ser feita mais na frente, mas aí eu pedi ontem para você separar esses materiais, inclusive os meus materiais estão aqui em cima, ó, régua, tá todo espalhadinho aqui em cima, tá? Para a gente poder fazer junto a experiência. Vai colhendo aí se você não tinha lembrado ainda, que aí dá tempo até a próxima situação de aparecer e a gente começar a fazer, tá certo? Então, aqui a gente vai trabalhar com a ideia de ângulos dentro do triângulo, né? O nosso conceito agora vai ser observando o comportamento dos ângulos do triângulo. Mas será que vocês lembram como é que a gente classifica esses ângulos? E aí? Ângulo, ela é a abertura, né? Vai ser a abertura formada aí, ó. A gente tem várias possibilidades de formar essa abertura. Eu posso fazer ali apenas com um vértice, né? E aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu posso fazer utilizando essa configuração, ó. E aí eu posso abrir quanto eu queira, né? E aí a gente vai lembrar dessas classificações já já. Então eu tenho aqui esse vértice, eu tenho esses dois ladinhos aqui, ó. E aí eu posso movimentar isso fazendo essa abertura o quanto queira, né? Então, a gente percebe essa parte, essa configuração. Ali eu tenho um encontro de duas retas, então eu tenho vários ângulos sendo formados. E aqui eu tenho um pentágono, né? Um caso de um polígono qualquer, que a gente forma também vários ângulos aí. Mas o nosso objeto de estudo nessas aulas são os triângulos, tá? A gente vai se debruçar sobre eles. Aqui eu trouxe um transferidor, que é o instrumento que a gente usa para fazer essa medição, né? E aí, em outras aulas, a gente já falou sobre essa ideia de ângulo, eu trouxe mais para a gente relembrar. Lembra que a gente tem que medir a partir do zero, tá? No sentido anti-horário. Só que aqui eu coloquei a tirinha embaixo do zero para você perceber o tracinho do zero, tá, gente? Tem que ser em cima do zero mesmo. A tirinha aqui do azulzinho é só para eu puxar e você perceber que tem um tracinho bem pertinho ali do zero. A partir daí, esse pedacinho vai representar 1 grau, né? Eu vou dividir esse círculo em 360 partes e esses pedacinhos vão representar 1 grau, tá certo? A gente vai perceber que 360 e 0 vão ocupar a mesma posição. Isso significa que a gente deu uma volta completa, né? Qualquer coisa, volta aí na playlist. Se você não lembra dessa aula de ângulos, dá uma olhadinha lá que tem essa parte bem explicadinha, tá certo? E aí, como usar o transferidor, né? Acabei de mencionar. Lembra que em vários transferidores, a gente tem, começando tanto da esquerda para a direita, né? Da direita para a esquerda, perdão, quanto da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, na parte interna é do 0 até o 180, e de lá para cá, na parte externa, é do 0 a 180 no sentido contrário, tá bom? Então, dependendo da posição que o seu ângulo tiver, você tem aí o conforto de manusear bem esse transferidor. Mas a maneira que a gente está observando aqui nesse momento, ó, eu vou ter que apoiar o centro, né, o vértice aqui no centro do meu transferidor, alinhar um dos lados desse ângulo com o zero, com a marca do zero, e aí nesse caso eu estou medindo em sentido anti-horário, e aí a gente vê até onde o outro lado vai bater, né? Aqui ele bateu em cima do 60, então a gente vai dizer que esse ângulo tem 60 graus de abertura, tá certo? Daí a gente tem as classificações. Essa telinha aí, eu acho que vocês lembram, a gente trabalhou bem essa ideia de classificar o ângulo. E aí, uma situação do cotidiano que traz essa possibilidade são as perninhas da bailarina aí, né? A bailarina fica toda com a perninha fechadinha assim para cima, então ela tá com a abertura 0 graus ali. Depois ela tem um ângulo agudo, menor do que 90. A gente vai ter um ângulo reto, e aí você lembra, né? Esse slide estava separado, mas eu coloquei aqui para a gente relembrar, ó. No ângulo reto, eu posso usar um quadradinho no cantinho, com um pontinho no meio, para representar esse valor de 90 graus. Então, não necessariamente ele vai precisar aparecer numericamente. Basta que a gente tenha esse símbolo, e aí eu vou ter um ângulo de 90 graus ali, tá certo? A gente tem o ângulo obtuso, que é maior do que 90 graus, e o ângulo raso, que é igual a 180, né? Metade de uma volta, tá? Basicamente, para o que a gente quer trabalhar hoje, a classificação dos ângulos está exposta aqui, e a gente também já viu isso bem devagarinho em outras aulas, tá certo? E aí, vamos para a nossa experiência. A ideia hoje é a gente perceber o que acontece quando eu quero fazer a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tenho certeza que muita gente já deve ter sabido como é que a gente faz essa medição, mas a ideia hoje é a gente colocar o nosso trabalho em prática, tá? Aqui eu já trouxe 2 triângulos prontinhos,
Deixa eu fazer um outro aqui, né, Billy, para ajudar melhor. Pronto. Então, gente, basicamente, eu trouxe aqui uma canetinha mais forte, tá? Só pra gente fazer aqui, pra aparecer pra vocês na câmera. Eu tinha pedido só o lápis de cor, mas era só com medo de a câmera não conseguir captar direitinho, tá certo? Então, ó, basicamente, o que você vai fazer? Você vai tentar fazer um triângulo e pode ser de qualquer formato. Não precisa medir os ângulos, não, tá? Eu vou fazer uma aqui bem rápido. E aí, vocês, se puderem já ir fazendo também, acompanha aí de casa. Ó. Só pra gente ter a experiência, comprovar junto o que vai acontecer, ó. Pronto, fiz um triângulo qualquer. Tem minha reguinha aqui pra me ajudar. E eu vou pintar os ângulos de cores diferentes, tá? Peguei aqui um verdinho pra fazer uma pintura. Será que precisa ser mais forte, hein, Billy, pra aparecer? Acho que não, né? Tá dando certo, né? Mais forte. Beleza. Pronto. Gente, Billy ajuda pra caramba aqui, viu? Tem hora que eu mexo a posição das câmeras, né, Billy? Mudo rápido e ele fica... E aí, tá legal? A cor? Pronto. Pintar mais escurinho aqui, de vermelho agora, ó. Pintando 3 cores diferentes pra gente perceber o que vai acontecer, tá? E aí, ó, pintei aqui o meu triângulo. Os outros até tinha pintado mais clarinho, né? Agora a gente vai recortar esse triângulo, tá? Deixa eu tentar fazer isso aqui também, né, Billy, nessa câmera. A ideia, gente, é a gente perceber na prática o que vai acontecer se eu quiser juntar essas medidas, tá? Então, eu vou precisar cortar esse triângulo daqui de maneira que a gente consiga enxergar esses ângulos separados. E pronto. Deixa eu deixar esse lixinho aqui no cantinho. Pronto. Então, vê, aqui eu já tenho o meu triângulo definido, né? E a gente vai querer fazer agora a junção desses ângulos aqui do cantinho, tá? Aí eu vou fazer uma divisão nesse triângulo, ó. Eu vou deixar esses ângulos soltos. Então, eu vou tirar esse pedaço. Ui! Acontece, deixa eu pegar aqui. E tirei o outro pedaço, pronto. E aí a ideia agora, ó, é a gente fazer a junção desses ângulos, tá? Estão separados. E eu vou tentar juntar agora esses ângulos para ver o que vai acontecer, ó. Vamos tentar ver aqui. Então, se a gente perceber, eu consegui formar uma retinha aqui embaixo. E conseguir formar um arco completo, ó. Mas será que isso vai funcionar para todos os triângulos? Vou fazer só mais uma experiência aqui. Deixa eu deixar um triângulo que eu trouxe pronto. E esse aqui, ó, acho que dá para ver, tá bem clarinho aqui na minha percepção, mas dá para ver. Tem um ângulo aqui quadradinho, que a gente acabou de mencionar, né, que não precisa ter medida para ele. Quando aparece esse quadradinho aqui, significa que esse ângulo mede 90 graus, é um ângulo reto. E aí, os outros 2 ângulos, a gente vai se preocupar com a medida dele mais na frente, tá? Como que a gente vai relacionar esses valores? Mas a gente já sabe que esse triângulo daqui tem um ângulo de 90 graus, né? Daí, eu vou tirar esses 2 ângulos aqui de cima, ó. E vou tentar fazer o mesmo processo. Vou tentar juntar esses ângulos aqui. Ó. De novo, a gente conseguiu fazer uma retinha, né? E em cima um arco completo. E se eu reorganizar esses ângulos, professora? Se eu colocar em outra posição? Gente, vai ter que dar a mesma coisa, ó. Sobre a reta, tá vendo? A gente conseguiu formar um arco completo, né? E aí a gente pode fazer essa troca, a gente pode trocar as posições que a gente organizou esses ângulos e vai perceber que essa soma ela vai ser sempre idêntica à metade do círculo, né? A gente vai ter exatamente sobre a reta. Mas a gente viu essa classificação de ângulo agorinha, né? E como é que a gente vai classificar esse ângulo que está aqui sobre a reta, né? Qual é o valor, na verdade, desse ângulo que está aqui sobre a reta, né? Um ângulo raso, um ângulo que mede 180 graus. Então, a gente fez essa experiência
dividimos aí, ó, aqui nessa imagem que está aparecendo para vocês, eu tenho 3 cores, uma para cada ângulo, amarelo, azul e vermelho. E aí a ideia que a gente fez foi quebrar esse triângulo e aí tentar juntar nesse formato aqui, ó. Foi exatamente a experiência que a gente conseguiu realizar agora. E a gente concluiu que nos 2 triângulos que eu fiz, o nosso valor total deu o mesmo. E que valor foi esse? Foi de 180 graus. Então, é uma conclusão que a gente tira na experiência, mas é uma definição que a gente vai usar daqui até o finalzinho dos estudos, que essa soma dos ângulos internos do triângulo sempre vai ser 180 graus, beleza? Então, aqui eu trouxe um exemplo para a gente fazer. Antes disso, eu vou passar aqui para o professor Tiago para ele fazer um comentário sobre a experiência que a gente fez. Vamos lá? Então, vê. Então, o que a professora Briane fez foi simplesmente colocar em prática, né? Você vê concretamente. É muito importante em toda a sua vida escolar e principalmente agora você, a partir do 6º ano, onde os conceitos matemáticos, os conceitos geométricos principalmente, eles passam a ter um apelo técnico muito grande. Então, é trabalho nosso justamente pegar esse apelo técnico, essa descrição mais técnica e mostrar na prática, né? Então, desde a aula anterior, a gente vem tentando mostrar isso, né? A professora Briane vem trazendo os termos técnicos e tentando associar a coisas do dia a dia, né? Ou seja, a elementos que você consegue visualizar no seu dia a dia e você consegue perceber isso daí concretamente, tá certo? Então, toda vez que você se sentir que está com alguma dúvida em geometria por conta do termo técnico, tenta pesquisar, tenta perguntar ao professor, perguntar para a gente aqui, de onde vem aquele nome, que com certeza isso vai fazer uma diferença na hora de você compreender esse elemento matemático, né? Então, como a gente fez ontem, né, Briane? Eu dei uma pesquisada rápida aqui só para ampliar um pouco daquilo que a gente falou. Então, alguns termos que a professora Briane trouxe na aula de hoje, né? Como, por exemplo, isósceles, escaleno, acutângulo, obtusângulo. A gente já tinha falado, né, que isósceles vem do grego, que significa pernas. Então, as pernas como sendo 2 objetos de mesma medida. A palavra escaleno, do grego, vem de desigual, desparelho, grosseiro, ou seja, aquele triângulo que tem os 3 lados com medidas diferentes. A palavra acutângulo vem do latim, que significa pontudo, vem de actus, que significa pontudo, né? Ou seja, os triângulos acutângulos com ângulos menores do que 90 graus. Obtusângulo vem do latim obtusus, que é grosseiro, sem fio. Então perceba que essas palavras, ou seja, a matemática ela surge do dia a dia para depois ela virar uma ciência, né? Virar termos técnicos, tá certo? Então refaz essa atividade aí que a professora Briane fez, que você vai compreender bem esses aspectos técnicos. Vai lá, Briane. Minha gente, eu tô adorando essa parceria. Esse Tiago é fera com essas nomenclaturas. A gente aprende junto aqui, viu, pessoal? Porque essa parte do isósceles, a gente sabe o nome técnico, mas eu não sabia de onde vinha, não. E essa ideia faz sentido, né? Se a gente abrir assim as perninhas, agora eu tô com a mesa na minha frente, mas se você fizer isso, você vai perceber que dá para fazer um isósceles mesmo. É incrível, né? Então é bem legal como a gente consegue fazer essa integração e perceber que isso daqui está sendo estudado de maneira técnica, mas a gente veio criando um argumento do cotidiano para poder inserir isso, para isso fazer sentido para você. Até porque, se a gente estivesse ensinando só matemática aqui solta, a gente só fazer cálculo, eu acho que a aula não ia ficar muito interessante não, né? Então é importante a gente saber de fato, concluir o raciocínio através de uma continha, através de uma definição como a gente vai fazer agora, mas que a gente saiba o motivo pelo qual, né? O porquê que a gente está aprendendo aquilo ali. Para a gente fechar a aula de hoje, a gente tem aqui, e eu tenho certeza que você já tinha visto a imagem anterior, e aí você tem 2 ângulos que já estão definidos. E a gente acabou de falar aqui na aula que essa soma vai ter que dar 180. Então, qual que é o valor que está faltando aí para que a gente tenha a soma igual a 180 dentro desse triângulo aí, né, com esses ângulos? Daí a gente vai tentar fazer essa ideia, ó. Eu vou precisar saber a soma dos 2 que já estão aí, 60 e 45 vai dar 105, né? E o que está faltando para chegar em 180? Então, quando a gente tem 180 menos 105, a gente vai ter 75 graus, né? Então, o ângulo que está ali no cantinho mede 75
graus, tá certo? A gente ia ter outro exemplo, mas aí a aula foi mais curtinha hoje. Eu vou deixar para a gente contemplar isso na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aprendido por aqui. Agradeço já a Tiago e a Jéssica que me ajudaram a passar um pouquinho de conhecimento. Eu me despeço e passo a palavra para Tiago para ele encerrar a aula de hoje, tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima. Pessoal, e para finalizar, tá certo? Lembrando bem da questão da interação, entre em contato conosco, baixa lá o aplicativo, tá certo? Relembrando aqui os dois estudantes que entraram em contato conosco, né? Lauro Carvalho, da Escola Vila Sésamo, e Calearte, da Escola Municipal Carla Patrícia, tá bom? Então entre em contato conosco, que será um prazer ter vocês participando das nossas aulas, tá certo? Tchau, tchau e até mais. É isso, gente. Até a próxima aula.